Campeonato Brasileiro, o último jogo acontece nesta próxima quarta-feira. E aí, neste momento, esse mês de dezembro, de fato, é para falar sobre contratações. A janela se abre em janeiro e os clubes já começam a se movimentar no mercado da bola, visando a janela que vai se abrir agora no início de 2024 para reforçarem ainda mais os seus elencos para a próxima temporada. E o Flamengo não vai ser diferente. O Flamengo já definiu uma lista de nomes para buscar no mercado. Opções como a zaga, 3 opções nesse momento. Situação envolvendo o meio-campo, o Flamengo tem prioridade. Inclusive, hein, situação envolvendo o Renato Augusto, que um dirigente do Flamengo chegou a oferecer um contrato ao meio-campista Renato Augusto, meus amigos. Será que realmente o Flamengo vai fazer essa loucura, Henrique? A gente vai falar sobre isso. A situação envolvendo o Nicolás de la Cruz, lateral esquerdo do Flamengo, que tem 2 nomes nesse momento, que o Flamengo já colocou na lista de jogadores para poder ir ao mercado, para trazer e reforçar o nosso Mengão queridão. Você vai ficar por dentro de tudo, muita coisa boa para a gente poder conversar aqui agora, a partir de agora nesse vídeo. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar falando sobre a situação envolvendo, né, Flamengo e São Paulo nesta próxima quarta-feira. Amanhã a bola começa a rolar às 9h30 da noite, última rodada do Brasileirão, último jogo de 2023 e vamos em busca dessa vitória que é muito importante. Sabemos que vamos ficar aí sem ver o nosso Mengão queridão em campo, né, até o dia 17 de janeiro, quando inicia o Campeonato Carioca, mas daqui para lá o Flamengo vai fazer um amistoso nos Estados Unidos contra o Orlando City. A gente tá ligadaço aí nessa movimentação do Flamengo, mas para valer mesmo começa o mercado da bola. A partir da próxima quinta-feira, o mercado da bola promete ser agitado, principalmente para o Flamengo. O Flamengo que já começou a fazer algumas movimentações, saída de alguns atletas, outros que devem chegar. O Flamengo já definiu, eu posso falar assim, uma lista de nomes para ir ao mercado. Não vai contratar todos, mas o Flamengo vai escolher de fato qual seria a melhor opção. Alguns que são prioridades para chegar no nosso Mengão queridão. E eu já começo falando sobre a lateral esquerda do Flamengo. O Flamengo neste momento definiu 2 nomes para ir ao mercado em busca para reforçar a lateral esquerda do mais querido Brasil, uma vez que o lateral esquerdo Felipe Luiz vai se aposentar, não continua no Flamengo e neste momento só ficaria o Ayrton Lucas para a posição. E para começar 2024, realmente aí cheio de competições, cheio de jogos importantes, já começando o Campeonato Carioca já em janeiro, o Flamengo precisa reforçar essa posição. E com isso o Flamengo definiu nomes como de Wellington do São Paulo e Alexandro da Juventus da Itália. A situação de Wellington é o seguinte: o jogador ainda tem contrato com o São Paulo até o final de 2026. O Flamengo mira a contratação de Wellington, jogador de apenas 22 anos, que chegaria inclusive aí como, né, um jogador muito promissor para o nosso Mengão queridão em 2024. Agora resta saber se São Paulo vai aceitar ou não vai aceitar negociar o jogador com o Flamengo. O Flamengo ainda não chegou a fazer nenhuma proposta oficial pelo atleta. O atleta a princípio já soube do interesse do Flamengo e ficou bastante animado com uma possibilidade de defender as cores do nosso Mengão queridão. Outro jogador que o Flamengo também tem como opção para a posição da lateral esquerda é Alexandro da Juventus da Itália. O jogador tem contrato com a Juventus até junho de 2024, ou seja, a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato. Jogador de 32 anos, tá? Lembrando aqui, jogador de 32 anos, está aí desde 2015 lá na Europa, né? Passou 4 anos no Porto de Portugal, depois foi para a Juventus, até onde hoje se encontra jogando com contrato que se encerra a partir de junho de 2024. Ou seja, a Juventus já deixou claro, se realmente o jogador acertar com o mais querido Brasil, a Juventus vai facilitar uma vinda antecipada do jogador para o Flamengo já agora na próxima janela de transferências. Alexandro ou Wellington, qual seria o melhor nome para reforçar, chegar, brigar pela titularidade da lateral esquerda junto ao nosso lateral esquerdo, Ayrton Lucas? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. A situação envolvendo a zaga do Flamengo é outra posição que o Flamengo vê como prioridade para reforçar nessa janela de transferências. 3 nomes nesse momento o Flamengo tem na mesa avaliando. Um deles, inclusive, é prioridade máxima do rubro-negro carioca. O Flamengo tem para a zaga hoje nomes como de Bruno Mendes. Eu vou explicar a situação do Bruno Mendes para vocês.
Nomes como Lucas Halter, do Atlético Paranaense, que está emprestado ao Goiás, e nome como de Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Inclusive, o nome de Léo Ortiz é prioridade da diretoria do Flamengo. Não será fácil tirar o Léo Ortiz lá do Red Bull Bragantino, mas se de fato o Flamengo estiver disposto a pagar o valor da multa rescisória pedido pelo Red Bull Bragantino, que gira em torno de 32 milhões de reais, com certeza o jogador vai defender as cores do nosso Mengão queridão. O Léo Ortiz, inclusive, vem despertando interesse de alguns clubes do futebol europeu. Então o Flamengo precisa ficar ligado, o Flamengo precisa ficar de olho nessa situação se de fato quiser contratar o Léo Ortiz. Lucas Halter é apenas uma opção que o Flamengo tem aí como nome para poder chegar e reforçar o nosso Flamengo. O Flamengo não tem esse interesse para dizer assim, nossa, é uma grande contratação para 2024, com todo respeito ao jogador. O jogador pertence ao Atlético Paranaense, está emprestado ao Goiás até o final deste ano, depois retorna para o Atlético Paranaense. Outro nome é o zagueiro Bruno Mendes, do Corinthians, que tem contrato se encerrando, inclusive, agora no dia 31 de dezembro, junto ao Corinthians. A princípio, o Bruno Mendes não fazia mais planos para continuar no Corinthians, só que teve uma reformulação lá na presidência, aconteceu a eleição, tudo e muito mais, né? E o novo presidente do Corinthians chegou, ligou para o Augusto Nogueira, que é o empresário do Bruno Mendes, e pediu para aguardar, depois do término do Campeonato Brasileiro, vão tentar negociar com Bruno Mendes, para Bruno Mendes continuar no Corinthians. Tudo vai depender das negociações. A prioridade do zagueiro neste momento é o Corinthians. Segunda prioridade dele é a Europa. Depois ele vai ver se realmente vai negociar com o futebol sul-americano ou não. Ou seja, se ele não acertar com o Corinthians, o empresário dele, que é o Augusto Nogueira, vai tentar levar o jogador para o futebol europeu. Se de fato não chegar nenhuma proposta bacana, não conseguir colocar em um time de alto escalão lá na Europa, aí ele vai abrir espaço para o futebol sul-americano. E o Flamengo, de fato, tem interesse na contratação de Bruno Mendes desde lá de trás. Agora, só que o Flamengo não chegou para valer a fazer uma proposta concreta para o Bruno Mendes, justamente por causa da situação dele com o Corinthians. Lembrando que, mais uma vez, a prioridade do Flamengo para a zaga é Léo Ortiz. O Flamengo não descarta contratar dois zagueiros, uma vez que pode sair mais jogador da posição, como é o caso de Davi Luiz, situação envolvendo o Pablo, que não vem sendo muito utilizado, pode deixar o Flamengo, mas nesse momento, Léo Ortiz é a grande prioridade do Flamengo para contratar o jogador para 2024. Se falando sobre o meio-campo do Flamengo, olha só, hein? Nicolás de la Cruz é a grande prioridade do Flamengo para 2024. O jogador, inclusive, né, ontem, eu trouxe essa informação aqui, que o jogador chegou a ser perguntado lá na entrevista à ESPN da Argentina sobre uma possível saída do River Plate para reforçar o nosso Mengão queridão. O jogador, inclusive, deixou a entender que o negócio está sendo muito bem encaminhado com o Flamengo. Inclusive, ele falou sobre, né, despedida do River Plate, agradecido, é muito agradecido à instituição do River Plate, os companheiros, tipo uma despedida, de fato, aí, do Nicolás de la Cruz, do clube argentino. O Guilherme Pinheiro, do canal Flazoeiro, nessa semana passada, ele trouxe a informação de que o Nicolás de la Cruz já está procurando casa no Rio de Janeiro, escola para os filhos, e essa situação do Nicolás de la Cruz, gente, eu vou falar para vocês, o negócio está muito bem encaminhado. A gente vai aguardar o término do Campeonato Brasileiro, como de fato o Flamengo já deixou claro, né, que após o término do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai partir para dentro do mercado da bola e resolver as situações que tem no clube. Então a gente está focado nessa situação, mas Nicolás de la Cruz é a prioridade do Flamengo. Agora, se falando sobre Renato Augusto, Henrique, será que existe, mano, essa possibilidade de Renato Augusto reforçar o Flamengo? Será que é reforço, com todo respeito ao Renato Augusto, tá, gente? 35 anos, o Flamengo, Henrique, chegou a procurar o Renato Augusto. Gente, é o seguinte, segundo o jornalista Fabrício Lopes, sei que muita gente conhece aí o jornalista Fabrício Lopes, trabalha no Jornal Dia, tem seu canal também no YouTube, traz as informações lá no canal VVP Nação, Nação VVP. Então, assim, ele trouxe a informação de que não diretamente o Flamengo, mas um dirigente dentro do Flamengo chegou a procurar Renato Augusto. Por se tratar de jogador que foi cria das categorias de base do Clube de Regatas do Flamengo, esse dirigente chegou até Renato Augusto e procurou saber sobre a situação de Renato Augusto, se ele realmente tinha ou não tinha algum interesse em voltar ao Flamengo, defender as cores do nosso Mengão queridão, mesmo com 35 anos, meus amigos. É brincadeira isso?
sem contar com o histórico de lesões do Renato Augusto. E qual foi a proposta desse dirigente que fez ao Renato Augusto? Que teve proposta de contrato por produtividade. É isso mesmo, proposta de contrato por produtividade, o que não agradou a Renato Augusto. O jogador vai aguardar aí a decisão do Corinthians, se realmente vai continuar no Corinthians, se não vai continuar, o que o Corinthians pretende fazer com ele a partir de 2024, mas nesse momento, um dirigente chegou a procurar Renato Augusto, né? E daí então chegou a apresentar esse contrato, né? Chegou naquela conversa, vai e vem, contrato de produtividade, e o Renato Augusto não gostou da ideia e não aceitou. E vamos ver o que deve acontecer, porque de fato aí, né? O Flamengo, que quer rejuvenescer o seu elenco, vai trazer um jogador de 35 anos, mesmo que seja cria das categorias de base do Flamengo. Vai contrata para jogar o Campeonato Carioca, beleza. Joga o Campeonato Carioca, se for se aposentar, quer se aposentar pelo Flamengo, vai. Então beleza, contrata, joga o Campeonato Carioca, no final do Campeonato Carioca, pendura as chuteiras e pronto, ponto final. Agora, para jogar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, pegado até o final da temporada, Renato Augusto não aguenta, gente. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Bom, mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a situação envolvendo essa lista de reforços do Flamengo. Quem você realmente contrataria para a lateral esquerda? O Wellington ou Alexandro? E no meio de campo? Prioridade é Nicolas de la Cruz. Mas você traria, mesmo assim, com a chegada de Nicolas de la Cruz, contrataria o Renato Augusto? Se ele aceitasse, vamos dar um exemplo aí, se ele aceitasse contrato de produtividade para vir para o nosso Mengão Queridão, fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E na defesa, a nossa zaga: Léo Ortiz, Bruno Mendes ou Lucas Alter, do Atlético Paranaense, que está emprestado ao Goiás. Fica à vontade e deixa aqui nos comentários. A prioridade do Mengão Queridão, e eu tenho certeza que é da nação rubro-negra, com certeza entre esses três, o Léo Ortiz é o nome ideal para chegar e reforçar o nosso Mengão Queridão em 2024, beleza? Bom, mas fica à vontade, deixa sua opinião, deixa seu comentário, seu comentário é muito bem-vindo. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.